Fala galerinha do primeiro A e do primeiro B, tranquilos? Galera, a gente vai revisar agora aqui o conteúdo da frente 2. A frente 2, a gente tem um conteúdo de conjuntos e o conteúdo de função, tá? Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou estar explicando novamente a parte de conjuntos. E só operações entre conjuntos, tá pessoal? O que é união, o que é intersecção e o que é diferença. Nos próximos vídeos aí, pessoal, a gente vai entrando um pouco mais a fundo nessa parte de conjuntos e iniciando a parte de função. Então vamos lá, pessoal. O que é união, o que é intersecção e o que é diferença entre conjuntos. Vamos lá. Neste caso aqui, pessoal, eu coloquei dois conjuntos. Eu coloquei o conjunto A, que tem os elementos 0, 1, 3, 5 e 7. E eu tenho um conjunto B, que eu coloquei os elementos 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Então lá, pessoal, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. E eu tenho as seguintes operações entre conjuntos: a união, a intersecção e a diferença. Galera, esse conteúdo já foi explicado, então a gente só vai recordar como funciona a união, a intersecção e a diferença. Então lá, pessoal, a união, a gente vai juntar os elementos do conjunto A com o conjunto B. A gente vai unir todos os elementos. Então fica da seguinte forma: a união do conjunto A com o conjunto B vai ficar da seguinte forma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então a união de conjuntos, pessoal, a gente vai juntar todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Então a união desses dois conjuntos fica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza. Então a união é bem simples, é só juntar todos os elementos do conjunto A com o conjunto B. Agora a gente vai para a intersecção. O que é intersecção, pessoal? A intersecção são elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. São os elementos em comum. Quais são os elementos em comum do conjunto A com o conjunto B? Podemos observar aqui, pessoal, que a intersecção, que os elementos em comum do conjunto A com o conjunto B, nada mais é do que o elemento 1 e o elemento 3. Então, a intersecção do conjunto A com o conjunto B serão os elementos 1 e 3. Tranquilo? Então, a intersecção é o 1 e o 3. Agora aqui, pessoal, a gente vem para a parte da diferença. Vamos lá, eu quero saber a diferença do conjunto A para o conjunto B. Quando eu falo a diferença entre um conjunto, serão elementos que pertencem a um conjunto e que não pertencem a outro. Neste caso, eu quero saber a diferença do conjunto A para o conjunto B. Quais elementos pertencem ao conjunto A e que não pertencem ao conjunto B? Quais são esses elementos? O elemento 0 pertence ao conjunto A e não pertence ao B. O elemento 5 pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. E o elemento 7 pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Então, neste caso aqui, pessoal, a diferença do conjunto A para o conjunto B são os elementos 0, o elemento 5 e o elemento 7. Elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. 0, 5 e 7. Tranquilo? Galera, agora se eu invertesse a ordem aqui, se eu falasse a união do conjunto B com o conjunto A. A união do conjunto B com o conjunto A será o mesmo resultado da união do conjunto A com o conjunto B. Eu estou unindo o conjunto B com o conjunto A. Então a ordem aqui, pessoal, não vai interferir. Então se eu colocar B união A, será o mesmo resultado de A união B. Se eu colocar a intersecção de B e A, são elementos que pertencem ao conjunto B e também pertencem ao conjunto A. Então, no caso aqui, a ordem também não interfere. Quais elementos que pertencem ao conjunto B e que pertencem ao conjunto A? São os elementos 1 e 3. Agora veja aqui, pessoal, que na diferença
vai ser diferente. A ordem vai interferir. Neste caso aqui, pessoal, quero saber a diferença do conjunto B para o conjunto A. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto B e que não pertencem a A? Quais são os elementos que pertencem a B e que não pertencem a A? São os elementos 2, 4, 6, 8 e 9. Então, a diferença do conjunto B para o conjunto A são os elementos 2, 4, 6, 8 e 9. São elementos que pertencem ao conjunto B e que não pertencem ao conjunto A. Então, aqui, pessoal, eu tenho a união, a intersecção e a diferença entre conjuntos. A partir do momento que eu tenho a união, a intersecção, a diferença, eu posso representar isso tudo através de um diagrama, chamado diagrama de Venn. Então lá, pessoal, como que é formado o diagrama de Venn? Ele é representado por 2 ou mais círculos. Se eu estiver falando de 2 conjuntos, eu represento por 2 círculos. Se eu estiver falando de 3 conjuntos, eu vou representar por 3 círculos. Então aqui neste caso, pessoal, eu vou ter o conjunto A, então aqui eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Tá ok, galera? Agora eu vou representar todos os elementos obtidos através das operações de união, intersecção e diferença. O primeiro procedimento para colocar aqui no diagrama, primeiro a gente coloca a intersecção. O que é intersecção? São elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. São os elementos em comum. Neste caso aqui, pessoal, os elementos em comum aqui, a gente tem o elemento 1 e a gente tem o elemento 3. Agora aqui, pessoal, a gente vai pegar o quê? Os elementos que pertencem ao conjunto A. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e que não pertencem ao conjunto B? São os elementos 0, 5 e 7. Então, 0, 5, 0, 5 e 7. Agora aqui, pessoal, na parte do conjunto B, a gente vai colocar os elementos que pertencem ao conjunto B e que não pertencem ao conjunto A. Quais são os elementos que pertencem a B e que não pertencem a A? São os elementos 2, 4, 6, 8 e 9. Agora presta atenção, galera. Vamos interpretar o diagrama de Venn. Vamos lá. Se eu pegar a união, olha só, galera, a união do conjunto A com o conjunto B, quais foram os elementos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha só, galera, a união do conjunto A com o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, é a união dos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Aí depois, pessoal, a gente vem na intersecção. São os elementos em comum. São elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. E para finalizar aqui, pessoal, a gente pega na parte da diferença. A diferença do conjunto A para o conjunto B. Qual é a diferença do conjunto A para o conjunto B? São os elementos 0, 5 e 7. E agora aqui, pessoal, a diferença do conjunto B para o conjunto A. Qual é a diferença do conjunto B para o conjunto A? São os elementos 2, 4, 6, 8 e 9. São elementos que pertencem ao conjunto B e que não pertencem ao conjunto A. Galera, isso aí foi uma breve explicação sobre operações entre conjuntos, tá? Galera, a partir dessa explicação aí, recordando a explicação que já foi feita em sala de aula também, é possível realizar alguns exercícios complementares, que está lá na página 73, 74 e 75. A partir aí, pessoal, do módulo 1, tá? Da frente 2. Então, módulo 1, módulo 2 e módulo 3 da frente 2, tá ok, galera? Página 73, página 74 e página 75, tá ok?
Em breve estarei postando outros vídeos aí, pessoal, de conjunto e a introdução de função. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Abraço.